O que você entende por gamificação na educação? Eu sou Otávio Moreira e eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Na infância, principalmente nos anos iniciais, muito do aprendizado das crianças é baseado em jogos. Seja com brinquedos que carregam letras do alfabeto, seja com aquele tradicional brinquedo de encaixar formas geométricas no buraco correspondente. Enquanto elas brincam, na visão de um adulto, pode apenas ser só uma brincadeira mesmo, ou um passatempo para a criança. Mas enquanto ela brinca, principalmente se ela estiver tendo contato com outras crianças, ela pode desenvolver habilidades como cooperatividade, independência, raciocínio lógico e muitas outras. Então, se muito da educação nos anos iniciais é baseada em jogos, por que abandoná-los com o passar dos anos? Nós vivemos em um momento em que questões como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a ansiedade afetam muito principalmente os jovens. Em uma matéria divulgada pelo site do governo brasileiro, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o número de casos de TDAH varia entre 5% e 8% a nível mundial. E ainda estima-se que 70% dos jovens que são afetados por essas comorbidades possam ser afetados por pelo menos 2 ou 3 outras comorbidades. Essas condições prejudicam tanto o desenvolvimento social quanto o desenvolvimento escolar do jovem. E tem, entre muitas das suas consequências, a dificuldade de se concentrar. Jovens que são afetados com esses problemas podem ter dificuldade de se concentrar numa aula no método tradicional, onde o professor fala e o aluno apenas escuta, onde o aluno não é protagonista do seu próprio aprendizado, onde o aluno não é alguém participativo dentro da sala. Para agravar ainda mais, surgiram distrações como os celulares, sem dúvida indispensáveis para a vida humana neste momento, mas em sala de aula podem acabar virando distrações. Hoje é quase impossível ficar 1 hora longe do celular para se concentrar na realização de uma atividade. No Brasil, o uso desregulado dos celulares em sala de aula ficou tão grave que foi necessário o governo brasileiro criar uma lei para regular o uso do celular. Porque no uso desregulado, que como estava comprometendo a experiência do professor ao dar aula e também o aprendizado do aluno. Diante disso, fica evidente a necessidade de se repensar o modelo tradicional de ensino. É preciso abrir espaço para metodologias que dialoguem melhor com a realidade dos estudantes de hoje. E é neste contexto, nesse exato ponto, que a gamificação se apresenta como uma alternativa promissora. A gamificação tem como base a ação de se pensar como em um jogo. Nela se utiliza mecânicas de jogos em um contexto fora dos jogos. Essa prática não implica necessariamente em apenas trazer jogos para o contexto da sala de aula, mas também de aplicar dinâmicas adaptadas para dentro da sala de aula. Em síntese, trata-se de trazer a lógica dos jogos para dentro da sala de aula. Em sala de aula, o professor pode transformar as atividades em desafios com pontuações e recompensas, como funcionaria num jogo, por exemplo. E o engajamento do aluno é definido pela quantidade de tempo que ele passa imerso naquela atividade. Sem dúvidas, é um método com muito potencial. Ele explora algo que todos já nascem gostando, que são os jogos. Isso não deveria ser abandonado com o passar dos anos na educação. E vide a dificuldade que os jovens de hoje têm de se concentrar para realizar uma atividade, as mecânicas dos jogos ou os próprios jogos podem ser um meio muito viável de amplificar o aprendizado do aluno. Dentro dessas atividades baseadas em jogos, o aluno se torna o protagonista do próprio conhecimento. É ele quem toma as decisões para chegar no resultado ideal. Durante a imersão nesses jogos, o aluno será capaz de desenvolver habilidades que não necessariamente fazem parte da grade curricular deles, como cooperação, trabalho em equipe, a questão emocional, enfim, muitas coisas que não fazem parte da grade curricular deles, mas fazem parte de quem eles são e são habilidades que eles vão precisar no futuro no mundo do trabalho, por exemplo. Através da gamificação também é possível realizar atividades personalizadas para aqueles alunos que têm dificuldade de aprender da maneira convencional, vamos dizer assim. Também é possível realizar atividades fantasiosas em aulas como histórias, por exemplo. E obviamente também é um jeito de você suavizar matérias que são tratadas como bicho-papão, por exemplo, como a matemática, como a geometria, enfim. Para muitos, estudar pode ser algo chato, cansativo. Então, um método que insira diversão e conhecimento ao mesmo tempo pode ser extremamente
efetivo no contexto atual dos estudantes. O aluno aprenderá o conteúdo de uma maneira em que ele esteja se divertindo e ao mesmo tempo se capacitando. Em síntese, eu acredito no potencial da gamificação dentro da educação, porque o aluno estará aprendendo de uma maneira em que ele se divirta, enquanto ele desenvolve habilidades para a vida e também para a escola, para a resolução de atividades dele. Se bem executado, o professor terá marcado a vida acadêmica daquele aluno, porque ele sempre vai ficar lembrado daquela matéria, ele sempre vai ficar lembrado daquela atividade especial que ele fez. Aulas convencionais ele vai ter milhares dentro da sala, mas aquela aula que foi gamificada, talvez ele se lembre para sempre. Então é isso, espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais do que é a gamificação. Sou Otávio Moreira e um abraço, nos vemos na próxima.